Olá a todos, eu sou Armando Cunha e hoje eu vou falar sobre o tema da lipoaspiração. E por que eu vou falar sobre esse assunto? Porque estamos começando 2022 e eu estou fazendo 20 anos que fiz a minha primeira lipoaspiração. E antes de tudo, obviamente eu vou pedir para vocês aí darem um like no nosso vídeo, né? Acabou aí, gostou, dá o seu like, segue o nosso canal para receber outros temas aí, para você poder fazer seus comentários e falar um pouquinho sobre a sua experiência, ok? Então vamos dar seguimento falando sobre lipoaspiração. Lipoaspiração é um tema já muito batido, mas eu vou falar por quê. Porque eu fiz há 20 anos a minha primeira lipoaspiração, eu era um jovem residente, era um bebezinho ainda, fiz minha primeira lipoaspiração. Logo em seguida eu comprei minha primeira caixa de lipoaspiração, eu tenho essa caixa até hoje, quem sabe um dia eu mostro aqui para vocês como é que é uma caixa de lipoaspiração, a caixa básica de lipoaspiração, eu tenho até hoje quando eu abro essa caixa, eu tenho um sentimento emocional, né, sentimental por essa caixa. Eu falo para a equipe que está operando comigo, olha, essa aqui foi a minha primeira caixa, né, tem um certo valor aquilo para mim, ok? Mas por que falar sobre lipoaspiração então hoje, se é um tema tão batido? Porque eu vou falar de outras coisas que não só como é que é feita a técnica, as complicações, mas eu vou começar desde o início para as pessoas que não sabem o que é uma lipoaspiração ou têm medo, né? Entenderem como é que funciona e como é que veio a técnica da lipoaspiração, que é uma história muito bacana. Vocês têm que aguardar e entender como é que é essa história aí. Quando tudo começa na lipoaspiração, ela começa muito antigamente, em 1921, com um médico francês chamado Dr. Dujarier. Ele foi muito visionário. Qual foi a ideia dele? Eu vou pegar um tubo fino de bambu. O cara pegou vara de pesca, gente, de bambu, e resolveu fazer uma pequena cânula para fazer lipoaspiração em 1921. Né? O cara foi muito louco, resolveu fazer um negócio além da era dele, ninguém fazia isso, e ele vai lá e vai fazer a cânula, mas obviamente não tinha asepsia, não tinha esterilização, o negócio ele viu que não ficava muito legal, né? O tubo de bambu devia quebrar, devia ser uma tragédia, ele largou isso de lado. Mas assim, foi a primeira vez, a primeira tentativa de se fazer, mas ele não ficou sossegado não. Esse francês, ele era meio muito visionário. O que ele resolveu fazer? Ele pega e fala, não dá certo com cânula, então eu vou pegar uma cureta. O que é uma cureta? É tipo uma raspa, né? Os ginecologistas usam muito, uma raspinha, né? E ele pegou essa raspa e falou, não, beleza, vamos usar a raspa então para tirar a gordura das pessoas. E ele teve uma brilhante ideia de fazer o primeiro caso, adivinha, numa modelo, né? Ele vai lá em Paris, pega uma modelo, que tinha acho que uns clotinhos lá, meio grande, era meio rechonchuda na lateral, e ele pega e resolve passar a cureta para tirar a gordura. Né? Óbvio que deu ruim, né? E o que acontece? Essa modelo, né, que era até famosa lá em Paris, ela vai ter um quadro séptico, ela vai ter necrose, olha só a tragédia, né? Necrose, gangrena, né? Amputa a perna e morre. Obviamente isso foi uma tragédia, ninguém mais queria saber falar de arrancar gordura naquela época mais, né? Acabou, né? Acabou com a fama do Dr. Dujarier. Extra, extra. Modelo morre após uma lipo primitiva. Qual que é o outro evento que acontece? Em 1976, um italiano, também ginecologista, né? Sempre os ginecologistas querendo aí resolver os problemas da gordura localizada no princípio, né? Nessa época era o começo aí da cirurgia plástica moderna, né? E ele vem, esse Apart Fischer, ele vem com a ideia de curetar também, vai lá fazer uma raspadinha na gordura da mulher, como já o Dr. Dujarier já tinha dado essa ideia, só que aí ele resolve pegar uma canulazinha e succionar, né, sugar essa gordura que estava lá dentro, raspada, né? Então é uma ideia meio de cozinha, né, de mestre, de chefe de cozinha, né? Raspa, suga, né? Mas foi os primórdios ainda, né? A gente tem que entender que isso aí é que vai dar a ideia e o conceito moderno, né? Mas o Dr. Apart Fischer fala uma frase que eu considero muito infeliz, ele falava, o ginecologista que tem que fazer isso, porque afinal de contas acontece esse problema em mulheres e a gente usa aparelhos ginecológicos para tirar um tecido inútil. Tudo muito, né? Porque não acontece só em mulheres, né?
o tecido da gordura a gente não considera inútil, a gente pode, hoje a gente dá muito valor, né? E os instrumentais ginecológicos não são adequados, né? A gente vai depois ver, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia plástica moderna, que a lipoaspiração dá início de uma forma muito mais bonita. O que vem a seguir? Vem na década de 70, e na verdade final de 70, lá para 78, dois franceses têm uma brilhante ideia, o Dr. Gerhard Hille e o Pierre Fournier. Os dois começam a ter uma ideia, falam, se a gente pegasse uma cânula metálica de ponta romba, que não cortasse, que não machucasse, e pusesse uma aspiração nisso. O Pierre Fournier faz a cânula, ele desenvolve essa cânula e começa a utilizar. O Hille, que era o amigo dele, ele tem uma ideia melhor. Ele falou, e se eu jogar soro e sugar essa gordura junto com o soro? Ele vai lá e faz isso aí, começa a ver que dá certo. Só que no começo as cânulas não eram que nem as cânulas modernas que nós temos hoje, né? Um dia eu falei que já que vou trazer a cânula aqui para mostrar para vocês. Hoje as cânulas são finas, elas são delicadas. A cânula que eles tinham na época que o Fournier fez eram cânulas grosseiras, grandes, calibrosas. Parecia, né, um tubo de hidráulica, né? Mas esse tubo tá com uma cara de ser vagabundo, né não? O que é isso? Fica tranquilo, já te enganei. Não, então... Mas é que essa marca aqui é muito esquisita, nunca vi. A partir daí eles começam a querer publicar. O primeiro trabalho do Dr. Hille, para vocês terem ideia, não foi publicado numa publicação médica, ele foi publicado numa revista secular, né? Porque a comunidade não achava aquilo legal. O Dr. Hille vai num congresso e vai lá e apresenta aquela técnica, né, considerada moderníssima, e o povo fica assustado. No congresso de cirurgia plástica eles falam, esse cara é doido, esse cara endoideceu, o que o cara tá fazendo, ele vai matar as pessoas. Bom, o legal é que os loucos eles acabam sempre tendo ideias brilhantes, né? E essa foi realmente a grande contribuição para a ciência, né? Porque afinal de contas essa loucura dele veio trazer as ideias da lipoaspiração, né? Por que eles não queriam conceber essa ideia de que passar uma cânula metálica ia resolver o problema dos pacientes em relação à gordura? Simplesmente porque eles achavam que quando passava a cânula, aquilo ia tirar a vascularização, os vasos sanguíneos que nutriam a pele. E se você tira os vasos, a pele morre. E aí o que acontece? A pessoa ia ficar com a pele morta, ia ficar que nem um Walking Dead, né? Ia virar um zumbi, né? Ia morrer por causa disso. Então os cirurgiões plásticos tinham muito medo disso, então consideraram ele louco, falando, esse cara é louco, deixa pra lá. Só que a loucura do homem, na verdade, começou a ser revista e alguns cirurgiões começam a utilizá-la pelo mundo. Em 80 já começam, ingleses começam a usar, italianos, brasileiros começam a usar e começam a ver que dependendo de como fosse aplicada aquela técnica, mesmo com aquelas cânulas mais grosseiras, tinha assim como resolver o problema da gordura localizada. E aí, então dá início à lipoaspiração moderna, ok? E aí, como é que é o segmento? Bom, da década de 1980 até os anos 2000 foi a consolidação da lipoaspiração, foi quando o mundo começou a ver os primeiros casos de lipoaspiração. Óbvio que teve muita complicação, muita gente que perdeu o paciente nisso, né? E a gente tem que entender que o cirurgião plástico se empolgava, né? Se empolgava por quê? Porque tirava gordura, e não é bem assim, né? Você tem limites para tirar, e é isso que depois a gente vai conversar, né? Os limites da lipoaspiração. Então você tem limites, você não pode querer deixar a pessoa magra, né? E eles não entendiam muito isso. Imagina, estava no começo ainda da ideia da lipoaspiração, a anestesia era muito precária, hein? Em relação ao que a gente tem agora em 2022. Então, 40 anos mudou muita coisa, muita tecnologia aconteceu. Então, esses primeiros anos foi consolidação da lipoaspiração. Como é que se consolidou? Com materiais, com cânulas mais delicadas, aspiradores mais potentes, técnicas de jogar anestésico e adrenalina para diminuir o sangramento. Então, esses primeiros 20 anos foram anos de consolidação da técnica, muita publicação, muitas ideias, muita gente aí falando sobre sua experiência pessoal e tendo bons resultados também, né? Além dos maus resultados que alguns tiveram, que foram publicados, alguns tiveram muitos bons resultados, isso vai melhorando, a curva de aprendizado vai melhorando e melhorando. Muito bem, e o que vai acontecer então depois de 2000? Entre 2000 e até os dias atuais,
O que vai acontecer, na verdade, é tecnologia. Muita coisa vai mudando em relação à tecnologia e muita coisa vai sendo associada com a lipoaspiração. Começaram a fazer drenagens linfáticas com aparelhos para auxiliar no pós-operatório, que ajudava muito. No começo ali de 2000, realmente era muito bom. Viu-se isso, algumas coisas continuam até hoje, tipo ultrassom no pós-operatório. Coisas associadas à lipoaspiração e à cirurgia, propriamente dito, lá para 2005, começam os vibrolipos, são aparelhos para ajudar a retirada da gordura. E aí depois de 2010, começam as tecnologias mais avançadas, laser associado. Hoje nós temos várias tecnologias que uma hora a gente pode falar, que são associadas à lipoaspiração. Mas veja bem, lipoaspiração continuou sendo lipoaspiração. Ela não deixou de ser lipoaspiração. Então as pessoas confundem tecnologia com lipoaspiração. A tecnologia hoje está associada. É isso que historicamente nós ganhamos aí nos últimos 10 anos. Muita tecnologia associada com a lipoaspiração. A lipoaspiração ela não é feita para tirar a gordura a roda, como as pessoas pensam, né? Vamos tirar a gordura toda, né? Deixar a pessoa fininha. Né? A gente viu que para diminuir as complicações, né? A gente tinha que diminuir alguns parâmetros, né? Entre eles a quantidade de gordura que a gente poderia tirar. Eu vejo aí algumas vezes pessoas pensando que lipoaspiração é para gordo, né, para obeso. Não é, você não acha que você vai pegar um gordo, né, um obeso, mórbido, daqueles enormes e transformar uma pessoa fininha. Não dá para fazer isso. A gente tem que entender que a lipoaspiração ela tem limites. Qual que é o limite que a gente fala aí de retirada de peso, né? O peso ele serve como um parâmetro para retirada. A gente fala entre 5 a 7% do peso corpóreo. Então pensa, uma pessoa tem 100 quilos, a gente tira 5%, vou arredondar porque fica muito mais fácil o cálculo aqui, eu não quero gastar muito cérebro aqui. E se você tem 100 quilos, tira 5%, são 5 litros, 5 quilos. Então não dá para emagrecer. Imagina um indivíduo que tinha 100 quilos ficar com 95, né? Dependendo da altura dele, ele vai continuar gordo. Então o objetivo não é tirar peso, o objetivo é tirar medidas. A lipoaspiração é uma cirurgia fantástica, mas como eu sempre falo, é uma cirurgia para magros, no máximo um pequeno sobrepeso. Não é para gordos, ok? Então isso é uma coisa que tem que ficar muito bem esclarecido, porque a gente vê algumas vezes as pessoas tendo um conceito errado. E um mito que eu sempre falo aqui, que as pessoas me perguntam se a lipo é perigosa. A lipo não é perigosa, mas eu acho que tem que ter alguns cuidados. Quais são os cuidados? Né? O paciente não pode ser um paciente descontrolado, né? Descontrolado que eu tô falando não é do ponto de vista emocional louco, não, né? É um descontrolado de saúde. Não adianta o indivíduo diabético, não se controla, tem uma hipertensão, é hipertenso, severo, não faz controle, não toma medicação, não vai no cardiologista, é aquele que tem medo, horror de médico e quer fazer uma lipoaspiração. As coisas não casam, né? Outra coisa é anemia. Não pode se operar um paciente com anemia para fazer lipoaspiração. Por quê? Porque a lipoaspiração você tem uma certa perda de sangue sim, né? Você tem cai um pouquinho a hemoglobina, que é a taxa que tem lá nos exames de sangue, né? Quem faz o exame de sangue, o hemograma, sabe que tem lá a taxa hemoglobina, hematócrito. Essa taxa sempre cai, é normal cair. Muitas vezes as pessoas falam, faz o pós-operatório meu, né? As pessoas perguntam, vai fazer um hemograma de controle? Eu falo, não, obviamente que não, né? Se fizer um hemograma vai dar baixo, então não precisa fazer, já sabe que caiu, é normal cair, né? A gente só faz esses exames se tiver alguma intercorrência, alguma coisa que a gente ache importante, mas isso é muito raro ser solicitado. Outra coisa que me perguntam muito é sobre preparo para fazer a lipoaspiração. O que a gente precisa fazer aí para fazer uma lipoaspiração? Eu quero saber o que eu vou fazer antes. Tem gente que fica fazendo drenagem linfática antes, né? Fica ali, né, amassando a gordura antes. Tem gente que faz atividade física porque fala que isso solta gordura. Tem gente que manda engordar para ter gordura e colocar no bumbum. O que eu falo é... Antes você não tem muito o que fazer, agora depois você vai ter muita coisa para fazer, você vai suar de tantas coisas que você vai ter que fazer. Vai ter que fazer drenagem, vai ter que se cuidar, vai ter que cuidar do peso, fazer uma dieta adequada. Essas são coisas que tem que ser feitas depois, ok? Mas isso tem que ser conversado, obviamente, com cada cirurgião tem a sua conduta. Mas isso é uma conduta particular minha, né? Não faço nada, nem preparo muito grande antes. Mas depois o cuidado tem que ser intenso, tem que fazer muita coisa. E isso é um consenso. A maioria dos cirurgiões que fazem muita lipo, eles falam que isso tem que ser um cuidado
adequado no pós-operatório. Por falar nisso, tem uma coisa que me pergunto muito frequentemente: eu quero fazer uma lipoescultura, quero colocar gordurinha na perna, na coxa, no bumbum, e eu quero engordar para ter gordura para colocar nessas regiões. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Eu falo, não tem sentido você engordar para depois fazer uma lipoaspiração, mas alguns vão falar, mas tem médico que pede isso. Vou falar, olha, não faz sentido nenhum. Eu vou fazer um dia aqui um capítulo só sobre lipoenxertia, que depois vocês vão poder, se vocês estiverem seguindo o canal, vocês vão poder ver isso aí. Eu vou falar por que não faz sentido nenhum pedir para uma pessoa engordar para fazer. É uma questão até matemática, não é nem uma questão de técnica. Qualquer pessoa leiga vai entender e falar, nossa, faz sentido o que você está falando, não tem por que engordar antes. Então a lipoescultura, a retirada e a enxertia, ela tem que ser feita no paciente magro, no paciente que está com peso legal. Não precisa pedir para o paciente engordar para ter gordura, para colocar em outro lugar. Você pode pedir para o paciente engordar depois, fazer atividade física, que é muito legal, né? Eu sempre falo isso, tem um capítulo aí sobre atividade física que eu fiz aí alguns dias atrás, eu publiquei uns dias atrás, depois se quiser ver, é muito interessante. Então, é bom vocês terem essa noção de que não precisa engordar para fazer uma lipoescultura. Isso é um grande mito aí que vocês podem deixar para trás. Tá tendo muita dúvida sobre tecnologia. Renuvion, BodyTite, Vaser, Laser, né? Eu não vou falar muito sobre esse assunto hoje, eu acho que isso vai merecer a gente falar um capítulo só sobre esse assunto, sobre tecnologias associadas à lipoaspiração, né? Mas saiba que isso está crescendo muito, está sendo muito rápido o avanço das tecnologias associadas à lipoaspiração. E cada médico está tendo a sua experiência, né? A gente está naquela fase, como eu falei, historicamente, da década de 80 a 2000, teve ali uma grande experiência dos cirurgiões em relação à lipo, o início da lipo. Hoje a gente está tendo uma grande experiência, provavelmente vão ser 20 anos aí, de experiência com as tecnologias. Então não existe uma verdade absoluta ainda sobre as tecnologias, qual que é superior a qual. Provavelmente daqui 20 anos a gente vai ter uma noção e falar, essa aqui era superior a todas as outras, essa aqui é melhor, não sei por que a gente usava as outras, né? E isso acontece, porque a modificação vai acontecendo ao longo da vida, ao longo da tecnologia, ao longo da história. Então isso vai ser importante, vocês entenderem que as tecnologias agora estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente está verificando e avaliando qual vai ser a melhor tecnologia com o passar dos anos. Falando sobre história, falou sobre modificações, você não está falando sobre lipo HD, né, que é uma coisa que está aí todo mundo falando na mídia e você está sem falar sobre esse assunto, falou sobre tecnologia, não falou sobre o avanço que foi a lipo HD. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui em off, não conta para ninguém. Mas lipo HD nada mais é do que o que já se fazia há muitos anos de forma adequada. Lipo HD é você ressaltar aquilo que a pessoa já deveria ter com o passar do tempo, né? Que são a região do cóccix, da região sacral, a crista ilíaca bem definida, os oblíquos internos bem definidos, a linha alba, que é aquela linha do meio do abdômen bem definida, e os gominhos, que existe uma certa dúvida se deve ser feito ou não, a gente vai conversar isso hoje sobre esse assunto, mas Lipo HD não é uma novidade, gente, foi uma terminologia que surgiu. Lipo HD, o que eu falo hoje, é uma lipo bem feita como a gente fazia já há muito tempo. Então, assim, não pense que isso é uma novidade, mas é vendável, é comercial, é bacana falar sobre esse assunto aí, né? É um estilo aí bem comercial, mas saiba que isso aí, qualquer cirurgião que faz de forma adequada vai fazer uma lipo chamada Lipo HD. Então isso não tem novidade, mas historicamente apareceram várias terminologias, isso não é novo nesse meio de lipoaspiração, né? Um tempo atrás existia vibrolipo, era o termo como se fosse uma nova lipo e que não tinha nada de novo, vibromiolipo, ainda surgiu umas outras terminologias. Então essas terminologias novas, né? Hidrolipo, minilipo, vibromiolipo, minilipo, hidrolipo, esses termos deixava todo mundo louco e na verdade eu gosto de falar lipoaspiração. Então, por que eu não gosto muito de falar sobre a Lipo HD como sendo uma modificação histórica? Porque não tem nada de novidade em relação aos últimos 20 anos. Os cirurgiões plásticos que operavam direito já faziam uma lipo já ressaltando aquilo que a pessoa tinha
anatomicamente de estrutura. Isso é importante vocês saberem, tá? Então, uma hora eu vou falar sobre Lipo HD para ter uma noção, para vocês entenderem o que é que a gente ressalta na Lipo HD. É bacana, mas não é um conceito novo, tá? Não vou falar que é uma coisa que todo cirurgião plástico que sabe fazer a lipo adequadamente, ele vai utilizar esses parâmetros, isso é normal. Qual a anestesia que a gente vai usar para fazer uma lipoaspiração? A anestesia ela é a mais variada possível, né? Tem gente que faz só com anestesia local e uma pequena sedação, mas eu aconselho isso para regiões pequenas, muito pequenininhas. Pode ser feita com peridural e sedação, ou pode ser feita com anestesia geral. Esses são os 3 tipos básicos de anestesia que a gente pode utilizar para fazer uma lipoaspiração. Isso vai depender do quê? Vai depender do cirurgião, da experiência dele, do anestesista, do tamanho da cirurgia que vai ser realizada. Então isso não é uma coisa que dá para a gente ficar discutindo qual que é melhor, qual que é pior. Entre os anestesistas e entre os cirurgiões plásticos existem discórdias. Se tem discórdia, se tem briga entre eles, imagina você que é leiga para falar, né, leiga ou leigo, para falar qual que é a melhor anestesia. Então, isso não adianta a gente ficar discutindo em vídeo ou tentando. É legal saber os tipos que tem. Existem algumas vantagens e desvantagens de cada um que eu posso falar de forma muito clara. Aquelas que são conhecidas e sabidas, que a anestesia geral tem mais risco de uma coisa chamada tromboembolia pulmonar, e a anestesia peridural com sedação tem menos risco de tromboembolia pulmonar. Então isso é uma coisa que não tem muita discórdia, todo mundo confirma e sabe que isso existe. E isso às vezes tem preferências de cada cirurgião por questões dessa complicação. Mas não existe ainda um consenso, as pessoas falarem, isso aqui é certo, você fica quieto aí que você não sabe sobre esse assunto. Então ainda tem muita discussão e talvez daqui a alguns anos ainda tenha alguma modificação em relação ao consenso sobre esse assunto. Lipoaspiração é isso, cada um faz de um jeito, existem várias técnicas, várias tecnologias e muita coisa está acontecendo ainda e modificando. Então você que está querendo aprender ou vai fazer uma cirurgia, ou é da área, ou faz fisioterapia e quer entender um pouquinho sobre o assunto para entender sobre o pós-operatório, tem muita coisa se modificando. É legal a gente ir falando e comunicando e deixando isso claro para vocês. Mas ficou aí nosso tema de hoje. Lembro sempre para vocês aí seguirem nosso canal, põe o dedinho aí no sininho, curte o nosso vídeo que é importante, né? Estamos caminhando aí para mais seguidores e isso é importante aí para o canal, para crescer, para as pessoas receberem uma informação de qualidade, uma informação real, sem conteúdo aí de comercialização, para as pessoas ficarem informadas sobre o que acontece com esses assuntos. Nosso canal fala sobre saúde, fala sobre beleza, fala sobre coisas relacionadas com a arte da cirurgia plástica, por isso que eu peço para vocês curtirem e ficarem aí inscritos, ok? Porque lembrando sempre que saúde é beleza e beleza é arte. Até lá, gente!